pessoal, hoje seguimos com as aulas de cálculo numérico via virtual. Hoje vamos trabalhar polinômios de Lagrange, que é o segundo tema da interpolação. Antes de falar sobre o método de Lagrange, vamos lembrar um pouco o que é isso de interpolação. Vamos começar com um exemplo mais simples, uma tabela com dois pontos. E vamos fazer o gráfico dela no plano XY, tá? Eu vou esboçar rapidamente aqui um plano cartesiano. Pronto, já temos nosso plano XY. E eu vou supor que esses pontos aí na tabela são estes pontos verdes aqui, que estou representando os pontos da tabela como pontos, né? Algumas pessoas têm a costume de juntar os pontos, mas aqui não temos nenhum critério para saber como juntar esses pontos. Poderia ser uma reta, poderia ser uma parábola ou um polinômio de ordem qualquer. Porém, até aqui a gente não sabe como juntar esses pontos. Agora, vamos supor que esses pontos são umas medições que eu fiz num laboratório para um sistema massa-mola. Eu vou desenhar aqui o sistema massa-mola. Uma coisa assim, mais ou menos. Aqui a mola, né? E a massa sujeita à mola, né? Então eu estaria deslocando essa massa e medindo as diferentes forças. Isso nos levaria para a lei de Hooke, que vocês devem conhecer, né? A força é igual a menos um coeficiente de elasticidade vezes x, né? Lei de Hooke, né? Vou escrever aqui para vocês. Onde x seria o deslocamento da massa desde o ponto de equilíbrio e F seria a força, né? Ou F ou Y, a gente vai falar de Y em vez de F, tá? E essas foram as duas medições que a gente fez no laboratório, tá? Então, olhando para a lei de Hooke, a gente vê que a nossa reta, o polinômio que a gente vai encontrar é um polinômio de ordem 1, uma reta que passa por zero, né? Que passa por zero quando o deslocamento é igual a zero, a força é igual a zero. E essa reta vai passar exatamente por esses dois pontos, porque essa é a regra da interpolação, né? Lembrando da aula anterior, interpolação é aquele polinômio que passa exatamente pelos pontos que eu estou usando para interpolar. E eu faço ênfase na palavra exatamente, porque mais para frente a gente vai ver ajuste. E ajuste, ele se ajusta, ele não passa exatamente pelos pontos. Então é bem importante que desde já vamos fazendo ênfase nessa diferença. Interpolação é aquele polinômio que passa exatamente por todos os pontos que eu estou usando para interpolar. Agora percebi que coloquei um x em vez de um y nos eixos, mas pronto, já corrigi. E agora vamos ver bem como que é isso como que se criam os polinômios de Lagrange, tá? Então lembrando que para um polinômio de ordem 1 eu preciso de 2 pontos, né? Para uma reta eu preciso de 2 pontos, para um polinômio de ordem 2 eu preciso de 3 pontos e assim por diante. Sempre preciso um ponto a mais que a ordem de meu polinômio. Então o polinômio de Lagrange ele se escreve desta forma. Para um polinômio de Lagrange de ordem 1, eu escrevo como a combinação linear dos y vezes uns coeficientes de Lagrange que a gente escreve como estes L's, tá? Então, L0 vezes y0 mais L1 vezes y1, tá? Se eu estivesse usando 3 pontos, por exemplo, para um polinômio de ordem 2, seria
agregaria mais um termo, ele é 2 vezes y2. Mas por enquanto, para o polinômio de ordem 1, está correto aqui. E que são esses coeficientes de Lagrange? Vamos a ver o que eles significam graficamente. Eu vou colocar aqui os valores aqui os pontos que correspondem a x0 e x1, e vamos supor que y igual a 1 é aí onde eu marquei, tá? Agora eu vou usar um laranja para mostrar o que significa L0. O que a gente quer de L0? L0 é esta reta aqui, tá? Então, o L0 ele vai representar uma reta que é igual a 1 quando x é igual a x0 e é igual a 0 quando x é igual a x1, tá? E da mesma forma, L1 vai representar uma reta que é igual a 1 quando x é igual a x1 e é igual a 0 quando x é igual a x0. Eu vou colocar aqui os valores usando as mesmas cores para a gente se orientar melhor com a legenda de cores, tá? Este rosa seria meu polinômio de ordem 1, né? Vou colocar aqui também as cores, né? Rosa para o polinômio, esse laranja aqui para o coeficiente de Lagrange 0 e um verde claro para o coeficiente de Lagrange 1, tá? Observemos bem como que funciona esses coeficientes de Lagrange. Quando x é igual a x0, L0 é igual a 1 e L1 é igual a 0, tá? Ao mesmo tempo, L1 é igual a 0 quando x é igual a x0. Então, para x igual a x0, eu tenho 1 vezes y0 mais 0 vezes y1. Ou seja, meu polinômio é igual a y0 quando x é igual a x0. E a mesma coisa para x igual a x1. L0 vai ser igual a 0, olhando para a reta, a linha laranja. E L1 é igual a 1. Então, eu teria para x igual a x1, L0 é igual a 0, né? Então seria 0 vezes y0 mais 1 vezes y1. Então, meu polinômio é igual a y1 quando x é igual a x1. É exatamente o comportamento que eu estou procurando para o polinômio que junta esses dois pontos. O polinômio de ordem 1. Agora, precisamos descobrir como construir esses coeficientes de Lagrange para poder ter o comportamento que estamos procurando. Então, a primeira coisa, eu quero que meu coeficiente L0 seja igual a 0 quando x é igual a x1. Fácil. Já tenho uma função que é igual a 0 quando x é igual a x1. Agora, eu quero que essa função, além disso, também seja 1 quando x é igual a x0. Até aí, minha função é igual a x0 menos x1 quando x é igual a x0. O que eu vou fazer é normalizar por esse valor, tá? Então, vou dividir por x0 menos x1. Pronto. Então, se vocês veem, agora, quando x é igual a x0, a parte de cima é igual à parte de baixo. O numerador é igual ao denominador. Portanto, meu coeficiente L0 é igual a 1. E quando x é igual a x1, o numerador é igual a 0. Então, L0 continua sendo 0 quando x é igual a x1. Esse é o comportamento que estamos procurando. Agora, vamos construir L1. Quando eu quero, da mesma forma que com L0, para L1, eu quero que meu coeficiente de Lagrange seja 0 quando x é igual a x0. Pronto, já tenho isso. Agora, eu quero que o coeficiente de Lagrange seja igual a 1 quando x é igual a x0. Seguindo a mesma lógica
do coeficiente anterior, eu vou normalizar por esse valor quando x é igual a x0, tá? Então veja a simetria aí. O numerador é igual ao denominador, exceto pelo valor de x, que compartilha o mesmo índice do meu coeficiente de Lagrange. Agora eu vou substituir no meu polinômio pelos valores que eu construí, as formas que eu construí pelos coeficientes de Lagrange, né? Pronto. Então, desta forma, escrita os coeficientes de Lagrange, meu polinômio segue o comportamento esperado. Ele vai ser igual a y0 quando x é igual a x0 e vai ser igual a y1 quando x é igual a x1. Tá? Importante que você sempre escreva um polinômio na forma canônica. O que significa a forma canônica? É a forma tradicional de escrever um polinômio. Tá? Quando você escuta coisas sobre religião, você escuta muito essa palavra, canônica, né? Direito canônico, o direito do Papa, dos padres. Nós vamos escrever o polinômio na forma canônica, forma tradicional, tá? Porque essa forma nos vai ajudar a entender melhor os resultados, tá? Senão, cada um escreveria o polinômio de forma diferente. Então, bem importante, sempre ao final vocês têm que apresentar o polinômio na forma canônica. Pronto, aí teria meu polinômio pronto se eu conhecesse os valores de x0, x1, y0, y1. Eu poderia saber esses valores de A0 e A1. E seguiria a verificação. Trabalhando com a lei de Hooke, né? Minha linha tem que passar próxima de zero. Como a gente vê, a reta rosa ela não passa exatamente por zero, né? Por quê? Porque minhas medições podem ter alguns erros e então minha reta não passa exatamente por zero, mas deve ser um número consideravelmente baixo, próximo de zero, tá? Agora, A1, olhando para a lei de Hooke, A1 tem que ser um valor negativo, né? Porque estamos falando de uma força restitutiva, uma mola se opõe ao meu movimento, então eu tenho que ter um coeficiente angular negativo, tá? Até aí, esse seria o análise que a gente teria desde o ponto de vista físico, olhando para a lei de Hooke, né? Meu resultado faz sentido ou não, tá? Agora, eu tenho como matematicamente ver que o polinômio está correto. Por quê? Porque em interpolação, meu ponto tem que passar exatamente pelos pontos da minha tabela. Então, é só substituir x por x0 e eu obtenho y0, x por x1 e vou obter y1. Nós vamos trabalhar com polinômio de Lagrange de ordem 2. Como fazer quando tenho 3 pontos na minha tabela. Então, eu coloquei um ponto a mais no gráfico, à direita, vocês podem ver. Então, já não podemos falar de lei de Hooke, vamos pensar em outro sistema. Pronto, então eu quero criar um polinômio que passe por esses 3 pontos, exatamente por esses 3 pontos, assim como está a curva rosa que eu coloquei passando por cima dos 3 pontos, exatamente por esses 3 pontos. Tá? Então os coeficientes de Lagrange já não vão ser aquelas retas que eu tracei no exercício anterior. Elas vão ser um pouco mais complexas, mas a construção delas segue a mesma lógica. Vamos criar fatores entre parênteses de x menos x com um índice diferente ao índice de meu coeficiente de Lagrange. Então, se eu tenho um zero no meu coeficiente de Lagrange, eu vou ter x menos x1
e x menos x2. Agora, eu quero que... Então, essa fórmula até aí, ela é igual a zero quando x é igual a x1 e quando x é igual a x2. Agora, para que ela seja 1 quando x é igual a x0, eu vou copiar e colar a mesma coisa que tenho no numerador e vou substituir o x, vou colocar como x0, tá? E assim, o que está no numerador vai ser igual ao que está no denominador quando x seja igual a x0. Pronto, agora vamos escrever ele1 e vamos seguir a mesma lógica, né? Então eu vou fazer fatores de x menos os valores diferentes a x1, x menos x0 e x menos x2. Aí a função seria, o coeficiente de Lagrange seria 0 quando x é igual a x0 e seria 0 quando x é igual a x2. Para que seja 1 quando x é igual a x1, eu vou copiar e colar o que eu tenho no numerador, eu vou colar no denominador e eu vou substituir o x por x1, por aquele que tem o mesmo índice que meu coeficiente de Lagrange. Então eu vou colocar aqui x1 e x1. Assim meu coeficiente de Lagrange é igual a 1 quando x é igual a x1 e continua sendo 0 quando x é igual a x0 ou x é igual a x2. Vamos agora com o coeficiente de Lagrange L2, construímos ele da mesma forma, né? Fatores do tipo x menos os valores diferentes a x2, né? Então seria x0 e x1. Até aí, meu coeficiente de Lagrange é 0 quando x é igual a x0 e quando x é igual a x1. Copio o que está no denominador e colo no... Copio o que está no numerador e copio no denominador e troco os x por x2. Assim, quando x é igual a x2, meu coeficiente de Lagrange 2 é igual a 1. E quando é um dos outros valores, x0 ou x1, meu coeficiente de Lagrange sigue sendo 0. Tendo os três coeficientes de Lagrange, eu posso já escrever meu coeficiente de Lagrange, meu polinômio de Lagrange, usando os coeficientes de Lagrange. Então lembramos como se construi o polinômio de Lagrange. É uma combinação linear entre os coeficientes de Lagrange e os valores de y. Depois de toda a álgebra, como eu conheço os valores de x0, x1 e x2, e de y0, y1 e y2, eu vou fazer toda uma álgebra para chegar na forma canônica deste polinômio de ordem 2. Lembrando que a forma canônica é a forma tradicional. É importante que escrevamos o polinômio na forma canônica porque assim podemos unificar os resultados. Uma vez eu tenho a forma canônica, eu posso verificar meu resultado. Isso significa que eu vou trocar x por x0, tenho que obter y0. X por x1, tenho que obter y1. E x por x2, meu polinômio tem que dar y2. Então aqui já acomodei o quadro. Este seria o polinômio, a maneira como a gente construiria o polinômio de ordem 2. E estes seriam os coeficientes de Lagrange que construímos para o polinômio de ordem 2, usando o método de Lagrange. Vamos agora ver como construiríamos o polinômio de Lagrange para um polinômio de ordem n. Vamos usar os resultados que já obtivemos para o polinômio de ordem 2 e vamos generalizar para obter a forma de um polinômio de Lagrange de ordem n. Então, podemos ver no polinômio de ordem 2 que o polinômio de Lagrange é simplesmente uma combinação linear dos coeficientes de Lagrange
com os valores de y. Então escrevemos a forma geral para uma interpolação de ordem n e teríamos que o polinômio de ordem n é uma função de x e isto é igual a um somatório, já falamos, dos termos Li vezes yi, né? A combinação linear entre os coeficientes de Lagrange e os valores de y, onde i vai desde 0 até n. Para igual a 0 eu componho o primeiro termo, para ele igual a 1 eu crio o segundo termo, e para ele igual a 2 eu crio o terceiro termo. Para i igual a 2 eu crio o segundo termo. Para i igual a 3 eu crio, para i igual a 2 eu crio o terceiro termo. Para i igual a 2 eu crio o terceiro termo. Beleza, olhando para os coeficientes de Lagrange que já criamos, podemos ver uma simetria na forma em que são construídos os coeficientes de Lagrange. Então, é uma função de x e vamos usar aqui o multiplicatório, este π gigante, que é basicamente a mesma coisa que o sigma, o somatório, só que em vez de somar, vamos a multiplicar. O que vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar essa diferença de x com os valores de x da tabela. Lembrando que esse valor de x, j, não pode ser igual ao valor de x que tem o mesmo índice do meu coeficiente Li. Copiamos o que está no numerador e colamos no denominador. E esse x que está no denominador vai compartilhar o mesmo índice que o coeficiente de Lagrange. Então, Li, que é o índice do meu coeficiente de Lagrange. Agora devemos deixar claro que i e j nunca podem ser iguais. Aqui tem um erro, gente, que seria para j igual a 0 até n. É importante que vocês entendam estas equações, estas fórmulas, porque é isto que vocês vão encontrar no formulário. Eu não posso mostrar a forma dos polinômios de Lagrange para cada ordem diferente, porque seria muito extenso para colocar no formulário. Então, são estas fórmulas estas formas gerais que vocês vão encontrar no formulário. Vocês precisam entendê-las e poder interpretá-las para um polinômio de ordem qualquer.